Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira egípcia no nosso canal, nosso encontro semanal para a leitura dos romances históricos de Christian Jacques. Nossa coleção atual é A Pedra da Luz. Estamos, pasmem, a 14 capítulos do final do livro. Meu Deus, já, tá acabando já. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que são 4 volumes, certo? Então, a gente ainda tem 3 livros para ler. Provavelmente vocês estão presos comigo até o ano que vem. Nem começou 2026 e vocês vão ter que me aguentar lendo até 2027, pelo menos. Muito bem. Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nessa leitura. Muito obrigada pelo seu like. Muito obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada principalmente pelo seu apoio. Faz toda a diferença você estar aqui comigo acompanhando essa leitura. Agradecimentos feitos. Vamos começar? Capítulo 60. No dia seguinte à morte de Ramosé, Quenhir lavou 3 vezes o cabelo, seu prazer favorito. Como a esposa do escriba de Maat também estava morta, ele herdara todos os bens do seu protetor, e notadamente a fabulosa biblioteca que reunia os maiores autores como Imhotep, o arquiteto da pirâmide escalonada de Saqqara, o sábio Hordedef, do tempo das grandes pirâmides, o vizir Ptahhotep, de quem se copiava constantemente o célebre ensinamento, o profeta Neferti e o erudito Kheti, que redigira uma sátira das profissões para louvar as vantagens da profissão de escriba. Ao se instalar na bela morada de Ramosé, Quenhir sentiu-se repentinamente envelhecido. Ele, que passara a marca dos 50, sem perder o vigor, sentia subitamente o peso da solidão. É fato que Ramosé já lhe havia delegado inúmeras responsabilidades e ele exercia plenamente a função de escriba da tumba, mas Quenhir consultava com frequência o antecessor, e embora deplorasse a bondade excessiva de Ramosé e sua enorme compreensão das fraquezas humanas, tirava um grande proveito das opiniões dele. De agora em diante, dirigiria sozinho o povoado, e as discussões com os 2 chefes de equipe, que nem sempre partilhavam suas ideias, prometiam ser rudes. Uma jovem de 15 anos, Newt, a vigorosa, cuidaria da sua casa e cozinharia para ele. Quenhir contava em pagar-lhe o menos possível, mas ela exigira um salário adequado, com tamanha força de caráter que o escriba da tumba acabara cedendo. Num primeiro momento, ele pensava em despedir a pequena peste, mas ela desempenhava tão bem as tarefas da casa, sem esquecer de espanar os inúmeros papiros, que ele se decidira por mantê-la. Quenhir tinha muitos projetos. Primeiro, firmar sua autoridade de maneira indiscutível, fazendo os 2 chefes de equipe compreenderem que ele era o escriba da tumba e que nenhuma decisão poderia ser tomada sem a sua anuência. Em seguida, não mais autorizaria os artesãos certos deslizes indignos do lugar da verdade. Responsável diante do vizir pela qualidade do trabalho realizado pela confraria, Quenhir mantinha cotidianamente o diário da tumba, onde anotava, com sua escrita feia e quase ilegível, as atividades de todos, os motivos da ausência, a natureza e a quantidade de material e de ferramentas entregues no povoado. Só ele sabia realmente tudo o que se passava, e não se mostraria tão tolerante quanto Ramosé diante das pequenas infrações. Com ele, disciplina não seria uma palavra em vão. Quenhir sabia o que a maioria dos artesãos pensava dele. Julgavam-no vaidoso, brusco, egoísta e por demais imbuído de seus poderes, mas ninguém contestava sua competência.
Muitos ignoravam que ele possuía autocrítica e sabia reconhecer os próprios erros, desde que ele próprio os detectasse. Ken-hir recebeu os 2 chefes de equipe na sala de recepção da nova casa. Sentindo o constrangimento deles, Ken-hir cortou o mal pela raiz. Esta casa era de Ramosé, meu antecessor. Agora, com o consentimento da confraria, ela me pertence. Portanto, é aqui que ocorrerão as entrevistas e as sessões de trabalho. O fato de venerarmos a memória do escriba de Maat não deve impedir-nos de prosseguir com a obra do lugar da verdade. Os 2 chefes concordaram. Como é normal, minha primeira decisão consiste em pedir-lhes para escavar minha morada eterna, na parte sul da necrópole, que ela seja grande e suntuosa para celebrar a função pela qual sou responsável. A equipe da esquerda vai se encarregar disso, disse Neb, o realizado. Meus talhadores de pedra estão ocupados em construir o santuário do Cade Ramsés. Está bem, resmungou Ken-hir, mas serei impiedoso com os preguiçosos. Ser admitido no povoado implica ter deveres e nenhum privilégio. Para qual trabalho Paneb, o ardoroso, foi indicado depois de terminada a reforma das fachadas das casas? Néfer, o silencioso, contratou-o como assistente. Paneb desistiu de ser desenhista? Ele se submete às exigências do momento. Excelente. Que continue nesse caminho. Depois de ser recebido pelo vizir, a quem afirmara que o desaparecimento de Ramosé não mudaria em nada a vida do lugar da verdade, Ken-hir recebeu calorosas felicitações de Abre, o administrador-chefe da margem oeste, que o convidou para almoçar. Eles se instalaram sob um carramanchão sombreado, e os servos trouxeram-lhes vinho tinto do delta, salada com óleo de oliva e codornas recheadas. Todos lamentamos o caro Ramosé, declarou Abre. Com 3 tumbas na necrópole do povoado, lembrou Ken-hir. Ele não será esquecido. Mas é preciso pensar no futuro. E o futuro é você. Há muitos anos que você vivia à sombra de Ramosé sem poder manifestar plenamente sua rica personalidade. Apesar da dor que lhe causa a morte dele, é preciso admitir que essa morte lhe abre novas perspectivas. Ken-hir comia com muito apetite. Quais exatamente? Não duvido um só instante do seu pleno e completo sucesso, ainda mais que você conta com o apoio das autoridades. Porém, a vida nesse povoado fechado não deve ser muito divertida. No dia a dia, isso é verdade. Abre quase não conseguiu esconder o assombro. Esperava uma forte negativa da parte do escriba da tumba e protestos indignados. Não desejo meu cargo para ninguém, continuou Ken-hir. Nenhum escriba trabalha mais do que eu, por poucas vantagens. O administrador estava radiante. Ramosé, o incorruptível, nunca teria pronunciado palavras como essas. Com sua corpulência, andar pesadão e olhos maldosos, Ken-hir sem dúvida era um arrivista que não seria inacessível a certas propostas. Esse trabalho, não pode falar sobre ele? Tenho de manter segredo, mas posso assegurar-lhe que não é nada interessante. Se conhece jovens escribas ambiciosos, aconselho-os a evitar o lugar da verdade. Por que aceitou o posto? Uma infeliz sucessão de circunstâncias, explicou Ken-hir. Fiz longos e difíceis estudos e esperava que me levassem longe, talvez até a gestão de uma parte das terras de Karnak. Quando encontrei Ramosé, fui seduzido pela sua inteligência e pelo seu saber que, generosamente, ele me transmitiu. Como ele e a esposa não podiam ter filhos, adotaram-me, com a condição de que eu assumisse a função de escriba da tumba. No início, fiquei feliz e lisonjeado, depois desencantado. E dizer que esse cargo é um dos mais cobiçados do Egito. Se eu puder lhe ser útil, preciso resolver os problemas sozinho sem falar sobre eles com ninguém, a não ser com o vizir. Esse segredo é um grande peso.
Não seria melhor aboli-lo? Somos um país de tradições e não é fácil modificá-las. Abre sentia que o escriba da tumba estava pronto a fazer concessões, até mesmo confidências, mas não se devia apressá-lo. Quem melhor do que Quenrir para dar informações essenciais sobre o lugar da verdade? Se Abre se tornasse seu amigo, teria uma vantagem imprevista sobre o comandante Merry, e a pressão diminuiria. Você é um homem extremamente simpático, Quenrir. Não gosto de vê-lo mergulhado nesses aborrecimentos. É a lei do povoado. Um aborrecimento depois do outro e nunca acaba. Aborrecimentos? De que tipo? Não posso falar sobre isso. Que solidão você deve sentir. Tomaria um pouco mais de vinho. Você deve ter uma adega excelente. Posso oferecer-lhe algumas ânforas do tinto de Artribes? Seria um prazer, Abre. Elas me possibilitarão variar do vinho comum. Diante de tantas dificuldades, quais são seus projetos? Quenrir refletiu por um longo tempo. No que diz respeito ao lugar da verdade, não posso falar, mas tenho planos pessoais. O administrador exultou interiormente. Com a morte de Ramosel, o povoado dos artesãos perdera sua alma, e o escriba de Maat escolhera muito mal o seu herdeiro, um funcionário mal-humorado e resmungão, que não seria difícil corromper. Esses planos também são secretos? Mais ou menos. Espero até que um deles chegue a adquirir uma certa notoriedade. Poderia contar-me? Quenrir ficou rígido. Promete total discrição? Evidentemente. Pretendo escrever, confessou Quenrir. Os nomes dos grandes autores perduram depois da morte, mesmo não tendo construído pirâmides. Seus filhos são os textos, sua esposa é a paleta do escriba. Os monumentos mais sólidos desabam, mas os livros são sempre lembrados. Um bom livro edifica uma pirâmide no coração do leitor. Ele é mais durável do que uma sepultura no ocidente. O que os grandes autores formulam realiza-se. O que sai dos lábios deles fica nas memórias. Eles dissimulam o poder mágico que possuem, mas somos beneficiados quando os lemos. Quenrir levantou-se. Não posso demorar-me mais. Não repita essas confidências para ninguém. Recomendou o escriba da tumba para um Abre atingido pelo estupor. E não se esqueça de entregar-me o vinho tinto. Fim do capítulo 60. Capítulo 61. Na caserna principal de Tebas, onde o comandante Merry experimentava um novo carro cuja caixa havia sido reforçada, Abre foi prestar-lhe contas da entrevista com o escriba da tumba. Não consegui arrancar-lhe nenhuma informação, mas não há razão para desesperos. Nervoso, Merry estava com um humor execrável. Ele se parece com Ramosé? De jeito nenhum, fique tranquilo. Mas ele se agarra a seus segredos como um macaco no tronco de uma palmeira. Pura aparência. Quenrir não para de se queixar do peso que carrega nos ombros e dos perpétuos aborrecimentos que os moradores do povoado lhe causam. Quais são as ambições dele? Abre pareceu constrangido. Ele só me revelou uma. Qual? Escrever. Furioso, Merry deu um forte murro na anca de um cavalo que relinchou de dor. Você está zombando de mim. Não, comandante. Quenrir fez apologia dos escritores cuja obra lhe parecia mais durável do que as construções de pedra. Esse homem está completamente louco. De qualquer jeito, a insatisfação dele precisa ser explorada. Esperemos que essa pista não esteja tão errada quanto a do chefe Sobek. O que aconteceu? Muito simples, meu caro Abre. Propus ao vizir a mudança de Sobek e uma promoção como adjunto na direção da segurança fluvial de Tebas. O primeiro fiasco da minha carreira por causa da sua ideia estúpida. Só o faraó e o vizir podem decidir a mudança de uma função do chefe da guarda do lugar da verdade. E eles não precisam de nenhum conselho, ainda mais que Sobek o satisfaz plenamente. Você fez com que eu desse um passo em falso, Abre, e não é com os delírios de Quenrir que você vai se redimir do erro. Trate de repará-lo e rápido.
Sua vez, disse Néfer, o silencioso, a Paneb, o ardoroso. Antes da colocação de um grande bloco que terminava a fiada superior da parede, o jovem colosso usou um fio de prumo para verificar uma última vez a verticalidade da obra. Depois, Nact, o possante, e Caro, o brusco, fizeram deslizar o bloco sobre uma camada de leite de cal bem gorduroso. Fened, o nariz, serviu-se de um encaixe de madeira para alisar a junta. E Casá, o cordame, fiel ao método ensinado por Imhotep, quando construiu a primeira pirâmide, passou entre as pedras uma lâmina de cobre recoberta por um abrasivo para melhorar a aderência. Desde que começara a trabalhar na construção do santuário de Ramsés o Grande, sob a direção do amigo, Paneb vivenciava momentos exultantes. Sua extraordinária capacidade de não sentir fadiga era incrível, e, como não sabia quase nada sobre a arte da construção, aceitava sem reclamar as ordens dos talhadores de pedra. Paneb apreciava o método usado por Néfer para organizar o canteiro de obras. Fiel ao cognome, ele falava pouco e nunca levava voz, mesmo quando estava descontente. Dava indicações precisas, seguindo o plano do chefe de equipe, deixando os artesãos uma grande liberdade para aplicá-la. De manhã e à noite reunia os colegas e pedia-lhes que dessem sua opinião sincera sobre a qualidade do trabalho realizado. Aberto às críticas, Néfer refutava-as com calma quando lhe pareciam infundadas, sem se zangar com quem a emitira. Gostava de que a pequena comunidade tivesse um tempo para reflexão antes de agir, e depois de tomada a decisão, todos se desdobravam em força e talento, sem restrições. Neb, o realizado, inspecionava diariamente a obra, acompanhado de quem rir. Meticuloso, não distribuía elogios e assinalava sem condescendência as imperfeições que deviam ser imediatamente corrigidas. Paneb mantinha os olhos bem abertos. Observava a técnica usada por um e por outro para corrigir o erro e gravava-as na memória. Aprender era o mais saboroso dos alimentos e ele se regalava no contato com esses homens rudes, que não hesitavam em criticá-lo e em zombar dele. O rapaz punha a susceptibilidade de lado para absorver melhor a ciência dos colegas. Quando Néfer lhe permitira usar um magnífico fio de prumo preso a um suporte de madeira, cuja extremidade era um coração de pedra, Paneb sentira um imenso orgulho. Foi uma demonstração de que confiavam verdadeiramente nele, um aprendiz, e ele contemplou a parede pronta com o sentimento de que ali estava uma parte do seu ser. Néfer pôs a mão no ombro do amigo. Você trabalhou bem. Sentir a ferramenta na minha mão é maravilhoso. Todas as condutas deviam ser como o fio de prumo, Paneb, porque um modo de agir incorreto não traz bons resultados. Quem não anda no bom caminho não é admitido na balsa que atravessa o rio na direção do país dos justos, mas o homem que age com retidão atraca na outra margem. As ferramentas ensinam-nos a agir direito. Elas não se preocupam com nossas fraquezas, nem com o nosso estado de espírito. Graças a elas, nasceu este santuário. A porta principal dava para um vestíbulo, prolongado por uma passagem lajeada que levava a uma sala com pinturas policromáticas representando uma parreira com pesados caixos de uva e textos hieróglifos em azul. Shed, o Salvador, realizara uma obra-prima de delicadeza e graça, coroada por uma cena ritual que mostrava Ramsés o Grande oferecendo perfumes a Hathor. Em seguida, abria-se uma sala abobadada com uma escada de 3 degraus no fundo que permitia chegar à capela. À esquerda dessa escada, uma sala de purificação e altares onde seriam colocadas as oferendas. Os apartamentos privados do faraó compreendiam um quarto, um escritório, privadas e um terraço. Ficavam ao lado do conjunto sagrado,
e o pequeno palácio real comunicava-se com o pátio do templo de Hathor por uma janela de aparição, encimada por uma fileira de cabeças de líbios, núbios e asiáticos, encarnação da desordem e das trevas que só Maat conseguia vencer. Terminamos, constatou Paneb. Mas Ramsés reside na capital do Delta e nunca virá aqui. Esse prédio chama-se Keno, o interior. E somos exatamente homens que vivem fechados no interior, destinados a proteger o Ka real que nos faz viver. Quer o faraó esteja presente ou não, o seu Ka continua brilhando, desde que as pedras colocadas estejam realmente vivas. Por isso, a cerimônia de inauguração é essencial. Suas palavras são estranhas, Nefer. Poder-se-ia jurar que foi você quem concebeu a morada de Ramsés. Está enganado. Contentei-me em seguir as diretrizes de Ramosé e concretizar o planejamento ditado pelo mestre de obras Neb, o realizado. Mesmo assim, você dirigiu os artesãos mais experientes. O único patrão é o chefe de equipe. Você mesmo constatou. Fened, o nariz, contou-me que você fez uma escultura para a capela deste palácio. É verdade. Posso vê-la? Nefer levou Paneb até a soleira da capela, onde, em breve, o Ka real seria posto em ação. Lentamente, ele tirou a lona que cobria um lintel de calcário. Na frente de um grande cartucho, a elipse do cosmo onde estava inscrito o nome do faraó, um Ramsés de pequeno porte protegido por uma enorme vaca Hathor que saía de um bosque de papiro. O animal tinha um colar da ressurreição, cuja energia preservava o faraó do mal. Fabuloso! Foi você quem escolheu o motivo? Julgou Paneb. Claro que não. O chefe de equipe deu-me a épura, e eu a segui ao pé da letra. E esse rei pequeno? Conversei com Nébio realizado a esse respeito. Ele me respondeu que, nesta capela, a deusa-mãe faria renascer todos os dias o Ka real, que apareceria como uma criança, permanecendo adulto. Aqui, realizar-se-á o milagre da regeneração permanente, cujo segredo só as divindades conhecem. Não tenho tanta certeza. O que quer dizer, Paneb? Essa luz que pode atravessar uma porta. Os homens viram-na nesse povoado, e eles não são deuses. Olha este monumento. Foi você quem o construiu, mas não lhe deram as chaves da porta. Cada coisa virá na sua hora se tomarmos o caminho certo. Não compartilho do seu fatalismo, Nefer. Eu quero descobrir tudo e conhecer tudo, desvendar os mistérios deste povoado, compreender por que tão poucos artesãos são considerados dignos de trabalhar aqui, saber como se escava uma morada eterna e ver com os meus próprios olhos o momento da ressurreição. E estou convencido de que o caminho certo passa por aí. Fim do capítulo 61. Capítulo 62. Para festejar o fim da obra, os talhadores de pedra reuniram-se diante do novo santuário de Ramsés o Grande. Com uma certa dificuldade, o chefe de equipe conseguiu com Kenhir um jarro de vinho do ano 28 do faraó, um vinho excelente do qual ainda sobrariam alguns litros na adega do escriba da tumba. Como aprendiz, Paneb, o ardoroso, havia sido encarregado de limpar as ferramentas, arrumá-las nas caixas de madeira e devolvê-las a Kenhir, que, como de costume, procedera a uma longa e minuciosa verificação antes de anotar no diário da tumba que tudo estava em ordem. Você daria um bom talhador de pedra, disse Fened, o nariz, a Paneb. Meu caminho é o desenho e a pintura. Você é um sujeito obstinado. E por que você tem esse nome? Você não sabe que não há nada mais importante do que o nariz? Quando o mestre de obras julga um postulante, a primeira coisa que ele olha é o nariz, porque é o santuário secreto do corpo. Para trabalhar nessa confraria, meu rapaz, é preciso ter nariz, um bom nariz, e uma respiração melhor ainda.
Não é só a inspiração que passa pelo nariz de todos os seres vivos e permite-lhes respirar, mas a inspiração da criação, aquela que anima as pirâmides, os templos e as moradas eternas, a que expulsa a mediocridade como o vento dissipa a neblina. Como você aprendeu a ler, sabe que escrevemos a palavra alegria com um nariz, e sem ela, acredite-me, não se constrói nada durável. A mais pura fonte de alegria é o exercício da profissão a serviço de Maat. Pare com essa lição, recomendou Nakti o possante. Não está vendo que ele não entende uma só palavra? A potência está obrigatoriamente associada à idiotice? Perguntou Paneb. Nakti levantou-se com os punhos fechados. Vou fazê-lo engolir o que disse, moleque. Fenédio, Nariz e Caro Brusco interpuseram-se. Basta os dois. Não estraguem um momento agradável. Vamos beber esse vinho excelente e nos preparar para a grande festa do Ano Novo. Nakti, o possante, apontou o dedo vingador na direção de Paneb. Não perde por esperar. Estou às ordens. Você fala, mas não age. O talhador de pedra deu um sorriso irônico. E você fala rápido demais. As festas irritavam Paneb, e essa mais do que as outras. Ela o impedia de tomar uma atitude junto ao clã dos desenhistas e de interpelar o chefe de equipe para obter o que lhe era devido. Por essa razão, apesar da gentileza da esposa, ele demonstrou um humor massacrante durante o jantar. O Abete, a pura, não reagiu, contentando-se em cumprir os deveres de perfeita dona de casa. Enfurecido com a ideia de que o povoado entregar-se-ia aos festejos no primeiro dia do ano, enquanto ele ardia de impaciência, Paneb levantou-se no meio da noite, saiu pela pequena porta do lado oeste, e pegou o caminho que levava ao cume que dominava o Vale dos Reis. Sabendo que seria observado pelas sentinelas de Sobek, desviou pelos pedregulhos para escapar dos olhares e sentou-se num rochedo. Segundo as previsões dos especialistas, a cheia seria excelente e, uma vez mais, Hapi, o dinamismo fertilizador do Nilo, daria prosperidade ao Egito. Mas Paneb estava pouco ligando para o lodo, para as plantações e para a riqueza do país. Queria desenhar e pintar. Havia sido iniciado na confraria que possuía os segredos da sua vocação e obstinavam-se em lhe fechar as portas. Néfero silencioso progredira a passos de gigante. Em poucos anos ultrapassara diversas etapas e já era considerado o patrão dos talhadores de pedra, embora contra sua vontade. Paneb não era ciumento nem invejoso, mas sentia-se humilhado e, sobretudo, frustrado. Todas as vezes que acreditava estar se aproximando do objetivo, um trabalho imperativo afastava-o. Certamente aprendera bastante, mas nada daquilo que desejava. Mãos finas, doces e perfumadas, taparam-lhe os olhos. Esperava por você, Paneb. Turquesa? Como sabia que eu viria até aqui? Uma sacerdotisa de Hathor é necessariamente meio vidente. Com um gesto impetuoso, ele abraçou-a. Você se esqueceu de que é casado? O adultério é uma falta grave. Entre as maravilhas que os deuses haviam criado, Turquesa era uma das mais sedutoras. Paneb tirou a tanga e a túnica da jovem para estendê-las sobre as pedras e improvisar uma cama. Foi ele quem deitou de costas, esquecendo-se dos seixos pontudos quando o corpo leve de Turquesa se confundiu com o céu. Sob o céu estrelado do último dia do ano, eles se amaram até a alvorada. Quando Paneb acordou, a amante havia desaparecido. Ele fechou os olhos por alguns minutos para reviver em pensamento os jogos deliciosos. Depois retomou o caminho do povoado. Como na manhã da morte de Ramosé e da esposa, ele ficou surpreso com o silêncio, ainda mais estranho num dia de festa. Sem dúvida, alguém mais morrera, e as festividades haviam sido suspensas. De acordo com o lugar ocupado pelo defunto na hierarquia,
teria um outro luto mais ou menos comprido, o que obrigaria Paneb a ficar em silêncio e a respeitar a dor da comunidade. Não, ele não aceitaria, mesmo que tivesse de quebrar o costume. Ninguém, nem mesmo um chefe de equipe, poderia opor-se a uma legítima exigência. Enquanto os outros se lamentavam, Ardoroso trabalharia a técnica com um dos desenhistas, por bem ou por mal. A pequena porta a oeste, a qual só os moradores tinham acesso, estava fechada. Intrigado, Paneb foi até a porta principal, cujas imediações estavam desertas, pois os auxiliares haviam sido dispensados. Agachado e mastigando um pedaço de papiro açucarado, o guarda divisou o artesão e saudou-o, fazendo um sinal com a cabeça. Paneb passou pela porta e fechou-o atrás de si. Ninguém à vista. Os habitantes do lugar da verdade não estavam na necrópole, nem no povoado. Onde poderiam estar, senão no templo? O jovem colosso avançou pela rua principal e ouviu um barulho de passos. Virou-se e viu Kazá, o Cordame, Fened, o Nariz, Caro, o Brusco e Nact, o Possante, todos em fila, imóveis e armados de clavas. Bela surpresa, não? Perguntou Nact, divertido. Venha, menino, você está sendo esperado. Uzerhat, o leão, e Pui, o exterminador, juntaram-se aos 4 talhadores de pedra. Um grupo de 6 homens armados, alguns bem corpulentos. O enfrentamento ia ser duro, mas Paneb não estava com medo. Mesmo que levasse alguns socos, distribuiria bem mais. Você não tem como fugir, preveniu Nact, o possante. Olha à sua frente. Na outra extremidade da rua principal estavam Renupé, o jovial, Shed, o salvador, Gal, o preciso, Tuti, o sábio, e até Pai, o bondoso, também armados de clavas e visivelmente decididos a lutar. Só o chefe de equipe e Nefer não participavam da carnificina. O grupo de desenhistas parecia menos robusto do que o dos talhadores de pedra. Paneb quebraria primeiro a cabeça de Pai, pegaria sua clava e aniquilaria seus comparsas. E, se sucumbisse, por eles serem em maior número, não o faria sem lutar até o esgotamento. Então haviam tramado para se livrar dele. Enojado com tanta falsidade, Paneb sentiu a raiva aumentar suas forças e avançou, ameaçador na direção dos desenhistas. O grupo separou-se para deixar passar a mulher sábia, vestida com uma incrível túnica vermelho vivo que valorizava sua cabeleira branca cuidadosamente penteada. Pare por aí, Paneb. Para você tudo é conflito e discórdia? Você não está errado, porque é bem assim que conduzimos nossa existência. Mas a vida, no lugar da verdade, exige mais de nós do que a simples existência. Ela nos chama para a realização e para a serenidade. Antes, precisamos vencer os inimigos e, sobretudo, o ardor, o excesso e o ódio que nos roem o coração. E você foi o escolhido para personificá-los, para que não causem prejuízos e para que o ano que está para nascer seja um tempo de felicidade para a confraria. Os membros da equipe da direita jogaram as clavas para o alto, gritaram de alegria e lançaram-se em cima de Paneb, que não esboçou nenhuma resistência. Com dificuldade, levantaram o jovem colosso e carregaram-no até a frente do templo de Hathor. Lá, amarraram-no solidamente a um pilar. Do mais moço ao mais velho, todos o cumularam de injúrias, ordenando-lhe que não intervisse na vida do povoado sob a pena de ser abatido a socos. Do seu lugar pouco invejável, Paneb, o ardoroso, assistiu aos preparativos do banquete, durante o qual os talhadores de pedra e algumas esposas exageraram um pouco no vinho. Turquesa não lhe concedeu um só olhar. O Abete, a pura, lançou-lhe olhadelas compassivas. Clara e Nefer fizeram sinais de amizade. Aliás, foi Nefer quem, por várias vezes, lhe trouxe água fresca, o único alimento adequado ao ardoroso.
Você podia ter dito que eu havia sido escolhido. Quase massacrei metade da equipe. Por acaso foi você quem teve essa ideia estúpida? Com um olhar indecifrável, Silencioso não respondeu. Condenado a suportar a posição de bode expiatório, Paneb transformou o tormento em paciência, se bem que a fome, atiçada pela visão dos pratos suculentos, sacudia-lhe o estômago. Aqueles que contavam enfraquecê-lo, impondo-lhe mais essa provação, perdiam tempo. Quando a aparição da estrela Sotis permitiu à mulher sábia proclamar o nascimento do novo ano, marcado pelas lágrimas de Ísis que desencadeavam a cheia, o chefe de equipe desamarrou Paneb. Enquanto Ardoroso esfregava os punhos, Nébio, realizado, premiou-lo com um violento soco nas costas, entre as omoplatas. O ouvido da sua consciência está aberto, Ardoroso. Trabalho sério vai começar. Fim do capítulo 62. Capítulo 63. Desde que começara a procurar em vão o autor do assassinato do guarda Núbio, o chefe Sobek praticamente perdera o sono. As poções prescritas pela mulher sábia acalmavam-lhe os nervos, mas nenhuma delas eliminava sua obsessão. Um homem sob suas ordens tivera a morte atroz, e um criminoso continuava em liberdade, certo de escapar da justiça. Sobek não conseguia cruzar com um artesão sem achar que ele era culpado, e essa desconfiança permanente envenenava-lhe a existência, porque nenhum indício reforçava a terrível hipótese. E por que haviam cometido esse homicídio? Um fato inesperado fizera com que ele considerasse uma pista, mas tão inacreditável que ele achou que devia consultar o escriba da tumba. Instalado no escritório do quinto fortim, Kenhir escrevia o relatório diário com uma letra cada vez mais ilegível. Praguejava contra as exigências de uma administração com mania de papéis, que insistia em saber com exatidão o número de cinzéis de cobre usados pelos artesãos do lugar da verdade. Cabia a ele, evidentemente, verificar e chamar a atenção daqueles que esqueciam de restituí-los depois do trabalho. Chegou em má hora, Sobek. Para ele, pensou o núbio, sempre se chega em má hora. Exatamente o contrário de Ramosé. Sei o motivo da sua queixa. Os auxiliares pedem uma mudança no horário de trabalho na estação quente. Entendo o ponto de vista deles, mas preciso assegurar o bem-estar do povoado. Além do mais, esse tipo de problema não faz parte das suas atribuições. Eu sei quem rir, mas vim consultá-lo sobre um caso bem mais grave. O escriba da tumba ficou intrigado. Sente-se. Sobek sentou-se num banquinho. Sabe que continuo a investigar o assassinato de um dos meus homens. Um caso bem atrapalhado, julgou Kenhir. Pensou-se em acidente, depois levantou-se a hipótese de um crime, e o esquecimento sobrepôs-se às interrogações. Não as minhas. Tem alguma pista? O destino talvez me tenha dado uma, mas preciso da sua opinião. Não sou policial. Se eu não estiver enganado, é o futuro da confraria que está em jogo. Não está exagerando um pouco? Esperemos que sim. Kenhir, o rabugento, resmungou. O chefe Sobek não tinha o hábito de fazer mexericos, nem de se entusiasmar com ideias tolas. Por isso, o escriba decidiu consagrar uma parte do seu tempo a ouvi-lo. Então, sobre quem recaem as suspeitas? O chefe Sobek olhava para a frente como se dialogasse com uma pessoa invisível. Abre, o administrador-chefe da margem oeste, propôs-me uma mudança de cargo. Eu seria responsável pela segurança fluvial de Tebas. Uma bela promoção. Existem muitos candidatos mais qualificados do que eu para exercer essa função, e a oferta de Abre incluía uma contrapartida. A curiosidade de Kenhir intensificou-se. Uma tentativa de corrupção? Do meu ponto de vista, sim. Em troca do favor que Abre me fazia, eu deveria comprometer-me a dizer tudo o que sabia sobre o lugar da verdade.
O escriba da tumba mastigou alguns caroços de melancia enquanto rememorava a entrevista que tivera com esse mesmo Abre. À luz das revelações de Sobek, ela adquiria um significado inquietante. Como você reagiu, Sobek? Fingi estar interessado e acho que Abre mordeu a isca. No entanto, ele foi inteligente o bastante para não insistir, mas sem dúvida voltará ao ataque. Desista. Por que é tão categórico? Porque conheço a posição do vizir. Ele está plenamente satisfeito com você. E o próprio faraó também. Se Abre o propôs para um novo posto, forçosamente recebeu um não seco e definitivo. Normalmente, eu não lhe daria essa informação confidencial, mas diante das circunstâncias, sou um policial e gosto da minha profissão. Garantir a proteção do lugar da verdade não é um fardo e sim uma honra. E não pense que a proposta de Abre encontrou em mim qualquer eco. Sentindo que o núbio estava a ponto de humilhar-se, Quenrir fez questão de tranquilizá-lo. A segurança do povoado nunca esteve tão garantida, chefe Sobek, e você tem toda a minha confiança. Mas por que liga a tentativa de corrupção feita por Abre ao homicídio do seu subordinado? Porque um alto funcionário não tem nenhuma razão para interessar-se por mim, a não ser pelo fato de eu ser o chefe da guarda do lugar da verdade. Se ele queria minha transferência, não seria para afastar-me desse caso e vê-lo afundar definitivamente no esquecimento? O raciocínio de Sobek deixou o escriba da tumba abalado. Não consigo ver Abre insinuando-se pela montanha em plena noite para assassinar um guarda. Nem eu. Porém, ele não poderia ser o mandante do crime? Qual a razão? Enviaram um emissário com a missão de fazer um levantamento do lugar. Você está pensando numa tentativa de pilhagem das tumbas reais? Esse é o perigo que nos ameaça constantemente. Muitos pensam que elas contêm fantásticas riquezas e sonham em se apoderar delas. Se estiverem protegidas, os riscos serão mínimos. Mas suponha que os habitantes do povoado sejam considerados suspeitos e desonestos, e que se ponham fim às suas atividades. Impossível, Sobek! Gostaria de convencer-me disso. No entanto, não se deve pensar no pior? Pessimista por natureza, Quenrir o rabugento ficou impressionado com os argumentos do policial. Então você acha que um perigoso complô está sendo tramado contra o lugar da verdade, e que o administrador-chefe da margem oeste é um dos instigadores? Não vejo outra razão para a tentativa de corrupção. Quenrir lamentou o desaparecimento de Ramosé. O escriba de Maat saberia como defender a confraria. Com uma pequena defasagem, Paneb o Ardoroso teve direito à refeição da festa, com uma longa e deliciosa massagem feita por Uabete Apura, preocupada com a musculatura dolorida do marido. Finalmente, as palavras do chefe de equipe abriram-lhe o caminho. Ele não iria desarmado para o combate, e sim, fortemente equipado com a autorização de Nébio realizado. Precavido a ponto de ficar surpreso consigo mesmo, o jovem colosso solicitara a opinião do amigo Nefer, que não tergiversara. O soco nas costas, desferido pelo mestre de obras, significava que Paneb estava autorizado a entrar para o clã dos desenhistas. Quantos anos difíceis para conseguir chegar lá! E era só o começo. O entusiasmo de Ardoroso não diminuíra, pelo contrário, aumentara, com a oportunidade de submeter-se às provas. Com o coração acelerado, Paneb foi ao ateliê das épuras onde trabalhava Shed Salvador, chefe dos desenhistas. Cabelo fino, um pequeno bigode bem cuidado e olhos de um cinza claro, desdenhosos, penetrantes. Shed era visto pelo rapaz como um adversário temível. O pintor estava preparando as cores e passaram-se minutos difíceis antes de ele se dispor a notar a presença de Paneb. — O que faz aqui? Pensei que você pertencesse à equipe dos talhadores de pedra. Era só um trabalho provisório.
Agora que ele está terminado, vim colocar-me à sua disposição. Não preciso de ninguém, meu jovem. Já não lhe disse? O chefe de equipe bateu nas minhas costas para dizer-me que eu estava pronto. Ah, isso é surpreendente. Nébio realizado em pessoa? Ele mesmo. O que você sabe fazer exatamente? Preparar uma superfície com o gesso. Bem. Por que não continua nesse caminho? Um bom gesseiro tem futuro no povoado. Quero ir mais longe. Você tem capacidade para isso? Você verá. Ninguém pode desobedecer às ordens do chefe de equipe, reconheceu Shed, o Salvador. E eu deveria colocá-lo nas mãos dos desenhistas para que lhe ensinassem os rudimentos da técnica e você constatasse, como tantos outros antes de você, que não tem nenhum dom para a profissão. Porém, isso não é possível. Paneb ferveu. Por quê? Um caso de força maior. Em alguns dias o povoado viverá um evento fora do comum, e fomos requisitados para terminar alguns trabalhos. Portanto, não temos tempo para cuidar dos ensinamentos de um aprendiz. Paneb estava convencido de que o pintor zombava dele. Que evento é esse? Ramsés o Grande virá, pessoalmente, inaugurar o santuário. Fim do capítulo 63. E fim desse bloco de leitura. Ai, gente, que legal! Ai, Paneb conseguiu entrar para a confraria, pro clã dos desenhistas. Que bacana! Finalmente ele vai assumir e realizar o sonho dele de ser um desenhista do lugar da verdade. Estão ansiosos para os próximos capítulos? Eu estou, muito. E por isso que a gente vai ficar por aqui e eu encontro vocês na próxima semana. Deixa nos comentários para mim. Finalmente desenhista. Um grande beijo, uma ótima semana e a gente se encontra na próxima Quarta Egípcia. Tchau!